Glória a Deus, né? Então nós vamos falar de um homem, creio que todos já ouviram falar desse homem, forte, né? Bonito, parecido comigo, cabeludo, né? Já sabem quem é? Sansão. Muito bem, meu discípulo, né? Sansão. Nós vamos falar sobre ele, que foi um homem excepcional, né? Estamos diante de uma história de um homem que teve um excelente começo, pois foi destinado a ser um grande homem, com um extraordinário final, com uma missão especial de libertador do seu povo, mas por escolhas infelizes, numa jornada de vida turbulenta, terminou com um final excepcionalmente triste. Estamos falando de Sansão, né? E os principais fatos de sua vida estão, né, está escrito em Juízes capítulo 13, desde o seu nascimento, ele foi escolhido. Quem aqui crê que foi escolhido por Deus também? Amém? Então que isso não saia da sua mente e do seu coração. Você é um escolhido. Você é um escolhido. Porque para nós nascermos, a ciência, ela já diz que nós somos vencedores, porque nós lutamos, né, com nossos irmãozinhos antes de nascer, mais de 5 milhões, né? Nós conseguimos ultrapassar nisso, pela ciência já nos torna vencedor. Só que a palavra de Deus diz um pouquinho diferente. Primeiro, que nós fomos escolhidos antes de sermos concebidos pela nossa mãe. Nós já fomos escolhidos. E ela declara em letras que nós somos mais que vencedores. Não só vencedor, mas mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, Sansão nasceu, por isso que eu falei que ele era bonito e forte, assim como eu, como vocês. Amém? Então, no capítulo 13, Juízes, todos acharam? Desde o começo aí. Os filhos de Israel se tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te que não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Amém? Então Sansão, ele foi escolhido. Primeiro, a sua mãe nunca tinha dado à luz, já demonstra o poder de Deus, dando a essa mulher um filho, que ele próprio escolheu, para começar a livrar o povo de Israel, porque eles estavam de novo cativos, porque não obedeciam à palavra de Deus. A gente pode falar, puxa, mas que povo teimoso, né?
Mas a gente devia era sentir vergonha, né? Quantas vezes nós estamos teimando com Deus, fazendo a mesma coisa sempre, mesmo depois de conhecer a libertação, mesmo depois de saber que somos mais que vencedores, ainda estamos teimando com Deus. Sendo que, às vezes fala, puxa, nós poderíamos esperar Sansão, outro Sansão, né? Mas Deus já mandou o melhor que Ele tinha. Por isso, para nós não há mais desculpas. Não há mais desculpas. Amém? Sansão. Vamos ver os principais fatos da vida de Sansão. O primeiro passo, ele nasceu de forma miraculosa. E eu creio que você também nasceu de um milagre de Deus. Quantos aqui podem contar a história do seu nascimento? Quanto mais problema você tem no seu nascimento, maior você será no reino de Deus, se você o seguir, se você obedecer. Eu posso aqui contar a história do meu pequeno nazireu, Danny, Ele nasceu primeiro numa terra quente e árida, no noroeste de Cuiabá, Sua mãe engravidou, e quando estava já para nascer, eu levei no hospital, e o médico disse, olha, não está na hora, me mandou voltar para casa, e eu levava a Meire à tarde, e falava, já falei para você que não está na hora. Eu levei ela por 5 dias consecutivos no hospital. E o médico, por último, ficou muito zangado comigo. E na época eu não conhecia o Senhor Jesus, né? Eu queria pegá-lo, né? Pelo colarinho, e o segurança não deixou. E eu fui saindo, quando fui saindo, uma enfermeira, ela desse tamanho, né? Que ela tinha uns 1,5 de largura, um olho azul, parecia uma bolita. Disse, primeiro que eu achei muito estranho, ela disse, Jim, leva seu filho neste lugar. Neste endereço, o doutor Gabriel vai te atender. Aí eu peguei e saí, e a Meire, eu e a Meire, o Diego de moto, ela grávida, e o Diego na minha frente, e nós. Eu fui procurar esse endereço, perguntei para um taxista, ele falou, é lá no hospital onde cuida de aidéticos. Falei, mas você tem certeza? Sim. Eu tenho um primo que está lá, está morrendo. Falei, mas eles me mandaram eu levar minha esposa lá. Aí ele disse, olha, você é doido. Aí eu falei, isso mesmo, mas eu vou lá. Eu cheguei lá, entrei no hospital, 5 dias depois, já era para ele ter nascido. Então eu cheguei no hospital, não vi ninguém, parecia um hospital abandonado. Entrei na portaria de moto, eu entrei lá dentro do hospital de moto. E eu não vi ninguém. E quando parei a moto dentro da sala, assim, a Meire desceu, aí saiu um médico, Dr. Gabriel, também desse tamanho, só que era loiro, olhão azul.
E veio duas enfermeiras enormes também. Parecia, né? Hoje eu assisti aquele filme Avatar. Eles eram daquele tipo, só que brancos. E falou, elas vão fazer o toque e tal. E foram, fizeram rapidinho lá e voltaram. Falou, doutor, passou da hora de nascer. Aí ele falou, ele assinou um papel para mim. Falou, vai lá e fala que fui eu que mandei. E eu voltei naquele mesmo hospital, aquele mesmo médico. Quando ele me viu, eu já falei, olha aqui. Ele olhou, quando ele olhou, ele falou, interna ela. Mas mesmo assim, ele foi nascer no outro dia, 10 horas da manhã, com um cordão umbilical, ele já estava roxo. Quase morreu. Nasceu com 3,9 kg, 50 centímetros. Ele cresceu só mais 1 metro. Mas, calma, que ele nasceu cesariana. Tá bom. Não vou falar. Então, um escolhido do Senhor, ele começou a vida dele, com 5 anos ele foi atropelado, e um pastor atropelou ele, quase matou ele. Eu ainda não era crente, não obedecia ao Senhor, dizia que ia para a igreja, mas não obedecia. E ele sobreviveu, está aqui. Com 13 anos, a gente começou a perceber que ele começou a escrever, cruzando o caderno. Então fomos verificar, deu um problema nos olhos dele, ceratocone. Teve que fazer um transplante de córnea. E mesmo assim, talvez as pessoas olhassem para ele e diziam, olha, ele não vai servir para nada. Mas o que as pessoas talvez esquecem, que ele é um escolhido. Então ele começou a tocar violão, guitarra, sozinho. Um grande amigo nosso dá um toque para ele, o Diego começou a tocar bateria. O Diego se converteu aos 5 anos, um escolhido do Senhor também. Então, quando você é escolhido, pode vir as afrontas, pode vir as tempestades, mas se você permanecer firme no caminho do Senhor, você se tornará, como está escrito, mais que vencedor. Nós não podemos deixar se levar pelas circunstâncias da vida. A Bíblia em nenhum momento declara que nós não teríamos aflições, perseguições, pelo contrário. O próprio Jesus Cristo disse, por amor de mim teria. Vocês vão ser perseguidos, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse poder Ele nos deu. Ele diz, por amor de mim, vocês serão perseguidos. Sansão, um homem que foi consagrado ao Senhor, um nazireu, se apaixonou por uma filisteia. Quantas vezes nós, sendo homens de Deus, escolhidos por Deus, estamos nos apaixonando pelas filisteias da vida. Eu não estou dizendo só em mulheres, mas em coisas, em brinquedos, em carros, motos, casas.
o meu trabalho. Muitas vezes eu idolatro o meu trabalho, esqueço de servir ao Senhor. Isso é paixão, mas não é uma paixão de um escolhido do Senhor. Temos muitos desejos, vontade de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E continuamos firme e forte fazendo, sem se importar com o que vai trazer para nós o retorno. O caminho do Senhor é como um grande campo, né? Uma grande lavoura. A semente que você jogar, isso também você vai colher. E se você só fez coisas ruins até agora, Deus é fiel e justo para te perdoar, mas comece a plantar coisas boas. Porque aquilo que você já lançou, você vai colher com certeza. Pare de plantar coisas ruins. Pare de se apaixonar por coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu gosto muito, é muito bonito, é cheiroso, é brilhante, é valioso. Não faça isso. Volte correndo para o caminho do Senhor. Despedaçou um leão com suas próprias mãos, tirou o mel e comeu e deu a seus pais da carcaça apodrecida do leão que matara, né? Ele se casou com a Filisteia, com quem se apaixonara, mas nunca consumou o seu casamento. Sansão, ele se permitiu ser entregue pelos habitantes de Judá aos filisteus, porque confiava em sua força. Sansão, ele tinha uma força e não era normal, era sobrenatural. Creio eu que seja o homem mais forte que já pisou na face da terra, porque a força dele vinha do Espírito Santo, que se apoderou dele. Mas com a sua paixão, sua carnalidade, ele começou a brincar com o pecado. Ele começou a brincar com o inimigo. Eu vou fazer aqui, mas eu tenho força. Quantas pessoas não entram no mundo da bebida, das drogas, e diz, quando eu quiser eu posso parar. Não foi isso que aconteceu com Sansão. Ele brincou com o inimigo. Ele zombou do inimigo. E o inimigo roubou a sua força, o seu poder. Então o Espírito Santo de Deus se retirou dele. E ele se tornou um homem comum e natural. Mas essa zombaria, essa desobediência a Deus, lhe custou muito caro, porque ele teve os 2 olhos perfurados. O inimigo usou o exército da Filisteia para zombar de Sansão, um homem mais forte que eles já tinham conhecido. Um homem que era escolhido de Deus. Eles começaram a zombar de um homem que outrora era tão forte e hoje é cego. E colocaram ele para rodar
um moinho que uma junta de boi rodava. Tiraram a junta de boi e colocaram ele sozinho para moer, para rodar aquela grande pedra. E ele rodou aquele moinho por muito tempo. E as pessoas zombando dele, cuspindo nele, chicoteando ele, porque ele era cego, não podia ver. Quando nós desobedecemos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, nós nos tornamos igualzinho a Sansão, cego, não conseguimos mais ver as coisas que Deus nos dá, as coisas que Deus nos ofereceu. Começamos a rodar, sem ter um destino. Se eu trabalhava um pouco, eu preciso trabalhar mais para me ter aquilo que eu tinha antes. E nunca chega. Eu sempre estou rodando moinho, como um cego. Então a última vez que Sansão conseguiu orar e atingir o coração de Deus, então Deus atendeu o pedido dele. Falou: Senhor, me coloque na presença dos meus inimigos, que eu destruirei aquele estádio aonde vão me levar para zombar de mim. Destruirei, e que morra eu também. Deus atendeu o pedido dele. A forma que eu creio, há muitas pessoas que dizem que Sansão não conseguiu chegar até o céu. Eu creio que chegou. E sabe por quê? Porque aquilo que ele fez foi um pedido de Deus. Deus atendeu o pedido dele. E por isso eu creio que Sansão conseguiu se salvar. E na sua morte, ele matou mais homens do que em vida. Na sua morte. E nós hoje, o que nós estamos fazendo? Estamos deixando furar os nossos olhos? Por que nós não enxergamos as coisas que tem aqui para nós? Qual é o nosso problema? Será que nós estamos cansados demais de rodar moinho? Que nós não temos mais tempo de ajudar pessoas? Estou desanimado. Estou cansado demais. Vamos fazer isso? Não, deixa para lá. Você foi um escolhido. A primeira igreja que nós, homens, como Sansão, temos que salvar das garras do inimigo do Senhor, o nosso adversário, é a nossa família. E quantas vezes nós estamos se degladiando, irmão contra irmão, se debatendo até religião, debatendo a palavra. E quantas vezes nós, Sansão,
Fazemos isso dentro de casa, destratando nossas esposas, nossos filhos. Nossos filhos são nossos primeiros discípulos. Nossa esposa é a coluna da nossa casa. Deus te deu uma coluna para sustentar a sua casa. Você não tem direito de destratar, de judiar. Precisamos tomar o nosso lugar como Sansão, pedir perdão a Deus, parar de rodar moinho e pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver qual é a verdadeira vontade dele para nós, porque cada um de nós foi escolhido, mas Deus deu uma tarefa específica para cada um de nós. Quanto tempo vamos levar para saber de Deus o que é que eu tenho que fazer? Quanto tempo eu tenho que esperar? Quanto tempo eu tenho que orar? Devemos fazer igual aquele ninja, levantar do seu lugar e ir tomar uma atitude. Então você será um guardião da palavra de Deus. Mas você não vai ter dó e nem vai querer guardar só para si. Há muitas pessoas aí fora que nós já julgamos que não tem mais jeito. Esquecemos de cumprir um propósito que Jesus veio. Diz, não é contra carne, nem sangue, mas contra potestades malignas. Quando olhamos pessoas, eu estava falando ali fora com o pastor, e nós comentamos algumas coisas. Puxa, quantas vezes eu tenho vontade de orar, falar, Senhor, consome logo essas pessoas, né? Tira do nosso caminho. E é incrível, quanto mais você orar dessa forma, mais pessoas dessa forma Deus vai mandar para você. Porque é nisso que você precisa ser curado. É nisso. Eu pedi ao Senhor amor. E Ele me deu pessoas detestáveis para cuidar. Eu pedi ao Senhor paciência. Ele me mandou pessoas perturbadas para me curar. Temos que pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais. Temos que tomar consciência que o chamado de Deus não nos torna pessoas infalíveis ou livres de pecado. Não sacrifiquemos a fé pela satisfação a nossas paixões. Apesar de Deus ter cumprido seus propósitos de libertar o povo dos filisteus, não significa que Sansão seja inocente. Ele pagou muito caro pelos seus erros. Quando não cumprimos os propósitos de Deus em nossas vidas, acabamos andando em círculos e às cegas. Quem aqui, nesta noite, quer parar de andar em círculo e às cegas? Fique de pé.
quero que você pense muito nessa palavra. Que muitas vezes nós olhamos para a vida de Sansão e dizemos, mas ele era um nazireu. Você também é. Porque nazireu significa escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Comece a pedir ao Senhor, Senhor, eu não quero mais andar em círculo. Eu não quero mais andar às cegas. Quero que o Senhor abra meus olhos espirituais para que eu possa te ver. Aleluias. Aleluias. Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. Eu quero te ver, Deus. Eu quero te ver, Deus. Fala conosco, Senhor. Não deixe, Senhor Deus, que teu povo ande em círculo. Somos escolhidos, Senhor. O Senhor permitiu a nossa vida. Qual é o teu propósito, Senhor Deus, para cada um aqui presente? Qual é o teu propósito? Para que cada um nasceu, Senhor. Mostre, revele. Nesta semana, revele, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, qual é o propósito que o Senhor deu a cada um deles, Senhor. Queremos declarar, Senhor, nesta noite, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, quanto tempo andamos em círculos. Quanto tempo andamos, Senhor Deus, cegos, surdos, mudos, Senhor. Tire a vergonha do nosso meio. Isso não pertence a nós, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos perdoar. Obrigado, Senhor, por ter trazido cada um aqui. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que não veio. Que, Senhor Deus, onde quer que eles estejam, o teu Espírito, Senhor, esteja com eles, livrando cada um, Senhor, do mau caminho, da cegueira, do círculo vicioso. Nós te agradecemos, Papai, em Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Aleluias.